Setembro de 2010. Ei pessoal, Jay do Zable aqui. Esta será a última vez que vocês vão ouvir falar de mim, e este é o meu presente final para vocês. Estas são as anotações que fiz e os pensamentos que tive. Então, antes de me aprofundar nisso, quero agradecer por me seguir e por me ouvir. Parece que o peso de um fardo extremamente pesado está prestes a ser retirado. Quando você ler isso, não estarei mais por perto. Depois de passar 4 dias com esse jogo enlouquecedor, comecei a entender o que realmente está em jogo aqui. E espero que, depois de ler isso, possamos garantir que isso nunca aconteça novamente. Há coisas que eu não pude compartilhar com vocês enquanto isso acontecia, devido às circunstâncias que eu vou explicar. Com Ben bloqueando qualquer tentativa que fiz de tentar contar a verdade para vocês, tentei transmitir algumas mensagens de forma sutil. Em todos os 5 vídeos que gravei ao longo dos 4 dias, interagi com uma pedra da fofoca ou a lente da verdade equipada em algum momento. Para vocês, entusiastas de Zelda, todos esses são símbolos de honestidade e confiabilidade, e espero que um de vocês tenha percebido a referência. Enquanto eu jogava o arquivo que eu chamaria de Ben, consciente de como Ben estava atento a cada movimento meu no jogo, fiz questão de evitar fazer algo muito óbvio, mas enviei uma mensagem oculta para vocês. Nunca equipei a lente nem a máscara, e nem visitei uma pedra. Funcionou, e o vídeo foi carregado. Rezei para que alguém notasse que o padrão não se aplicava ao Ben. As tags também seguiram o exemplo. Espero que vocês tenham prestado atenção nelas. Eram minhas pequenas mensagens para vocês. Nada grande o suficiente que chamasse a atenção de Ben ou fizesse suspeitar de algo. Com Ben manipulando e alterando meus arquivos, eu sinceramente espero que o que vocês viram tenha sido próximo do que realmente aconteceu. Mas não tem como eu saber. Esta pode ser uma leitura longa. Não tenho tempo para revisar ou fazer com que toda essa pesquisa fique bonita. De todo modo, está tudo aqui. Opa, então, aqui é o Thales do Futuro, eu só queria dar um recadinho bem rápido, né, antes do vídeo começar, que é, bom, pra quem não conhece, pra quem não sabe, eu sei que pode estar um pouco óbvio pelo título do vídeo, mas esse é o último episódio de uma série bem longa aqui no canal, que é focada no ARG do Ben Drowned, né, que no caso começou com uma creepypasta e se desenrolou em uma história muito maluca, muito interessante e algumas vezes até confusa. Então é por isso que, se tu não assistiu os outros episódios, eu super recomendo que tu assiste a playlist que o Sourá preparou pra vocês. E também, caso tu não queira perder muito tempo, eu recomendo que tu, assista com certeza o primeiro, o segundo, terceiro e o último episódio que a gente lançou. Porque eles são os que mais possuem informações importantíssimas que vão voltar agora nesse vídeo aqui. Agora, pra quem acompanha a série, eu só peço que, pelo amor de Deus, assiste esse último episódio com todo o cuidado possível. Porque, bom, ele é o último, então, né, se ficou alguma coisa não entendível, alguma coisa que tu não entendeu direito, eu não posso fazer nada, porque é aqui onde eu vou me dar o trabalho de explicar absolutamente tudo, né? À toa que o vídeo é um pouco mais longo do que o normal, então aqui vão vir todas as explicações e eu juro que eu vou tentar ao máximo possível tirar todas as dúvidas de vocês. Então, é basicamente isso. O episódio começa exatamente da onde o anterior terminou e vocês podem continuar. Ok, por onde eu começo hoje? O vídeo que vocês acabaram de assistir foi postado no canal do Jay do Zable no dia 22 de março de 2020 e, como esperado, gerou certa comoção na comunidade de investigadores que já estavam pra lá de confusos. Não que fosse exatamente culpa deles, afinal, até eu não faço mais a mínima ideia do que tá acontecendo e aposto que muitos de vocês que estão assistindo também estão nesse mesmo barco. De todo modo, aqui a gente tem finalmente algum tipo de conexão entre esse arco e os anteriores. Afinal, considerando que o que a gente acabou de ver a partir desse ponto são eventos de uma linha do tempo alternativa, ao menos é curioso ver que o Ben também existe aqui. O próprio vídeo ICU também não ajuda muito a gente a entender alguma coisa, e tudo fica pior com o fato de que no dia seguinte ele foi substituído pelo Transmission.wmv, que traz de volta mais um trecho do diário do Jadus, o nosso querido personagem novo que possui um nome estranhamente parecido com o do Jay do Zable.
Fomos de porta em porta, procurando por qualquer coisa deixada na casa em ruínas para levar antes de nos encontrarmos com nosso contato. Ficou claro que a casa já havia sido esvaziada uma vez antes, então o que restou foi saqueado novamente. Como esperado, vimos um homem esperando por nós no último cômodo da casa. Dificilmente era um palácio. O quarto estava ocupado com um saco de dormir amassado, latas vazias e algumas revistas. Estava claro que ele estava aqui há algum tempo. Em um mundo onde todos lutavam constantemente por suas vidas, ele parecia excepcionalmente abatido. "Você é Berkeley?" Perguntei para ele. "Meu nome", disse ele, exasperado, "não é Berkeley." "Você combina com a descrição dele." "Meu nome é Tyler." O quê?" Eu cansei de fingir. Ele se virou para nós e disse: "Meu nome é Tyler Lawman. Eu cresci aqui." Com todos os dados que deixamos para trás no velho mundo, usar seu próprio nome rapidamente se tornou um risco. Os nomes eram rastreáveis. Você pode pegar um nome e encontrar um endereço, um extrato bancário, um membro da família, qualquer coisa. Você pode pegar um nome e encontrar uma vulnerabilidade. Doxing assumiu um significado totalmente novo e violento. A pegada digital que deixamos para trás, infelizmente, foi o nosso calcanhar de Aquiles. Só fazia sentido descartá-lo completamente. Portanto, tornou-se uma regra tácita que você assuma um novo nome. Meu parceiro, Denton, acertou. Eu meio que tinha uma ideia de onde poderia ter vindo, mas estava sobre o radar o suficiente para não chamar a atenção. No começo, você inevitavelmente tinha idiotas mergulhando no lexo da cultura pop, querendo se nomear com nomes de personagens fictícios detestáveis. Eles ficaram espertos, foram mortos ou morreram de fome. Os melhores nomes eram curtos, únicos o suficiente e não chamavam atenção. Em contrapartida a tudo isso que eu disse, o Tyler tinha acabado de usar seu nome verdadeiro e ele nem nos conhecia. Isso foi muito ruim. Isso significava que ele não se importava se soubéssemos. Bom, eu não vou ler o texto completamente, porque senão esse vídeo vai acabar tendo 2 horas e ninguém hoje em dia tem saco para assistir qualquer coisa mais longa do que 30 segundos. Então, de forma resumida, Denton e Jadus chamam o homem para se juntar ao seu grupo de pessoas, porém, o mesmo começa a insistir que eles revelem seus nomes. Como foi dito anteriormente, nessa linha do tempo as pessoas não usam mais seus nomes reais, justamente por questão de segurança. Então por isso o nosso narrador responde apenas com Jadus, ou seja, esse é apenas o seu apelido e não uma identidade real. Então, ao dizer isso, Tyler suspira em frustração como se tivesse se lembrado de algo que fosse desconfortável demais para trazer à sua memória. Então apenas moveu sua mão, levantou sua blusa e mostrou a arma que havia na cintura. A dupla de parceiros ficou justificavelmente apreensiva, mas Tyler não parecia furioso, mas sim triste. O homem moveu sua boca de forma trêmula e, mesmo com uma arma na mão, podia apenas dizer: "Me desculpe por tudo isso. Tudo isso é minha culpa. Eu fiz tudo isso acontecer. Vocês nem ao menos são reais, não são? Eu tive uma vida antes disso. Uma mãe e um pai. Tive uma infância e até uma garota que eu gostava. Essas memórias, eu realmente as vivi." Essa interação em si é muito bizarra, muito porque o Tyler começa a dizer que ninguém ao seu redor existia de verdade, e que todos estavam ali por causa dele apenas. Tyler e Denton não levam muito a sério as declarações do homem, e sem explicar mais nada, ele puxa o gatilho contra sua própria cabeça. Transmission é uma pequena luz no fim do túnel, principalmente porque com essa história já dá para realizar alguns paralelos bastante curiosos, como o fato do Jadus ser apenas um apelido, assim como o Jadus Able era apenas um nick pro Jade, e o fato surpreendente do homem maluco com a arma se chamar Tyler Lawman, fazendo referência ao Tyler, amigo do Jadus Able citado lá no primeiro arco, e o Lawman como sobrenome da família citada na reportagem, presente lá no pedaço de jornal que eu citei no vídeo anterior. Talvez seja o mesmo personagem? É uma possibilidade. Mas o que ele realmente queria dizer com toda a maluquice que saiu da sua boca ainda é um mistério que vai ter uma resposta melhor em breve. Então, antes da gente se aprofundar melhor no arco final desse ARG, é bom citar aqui um videozinho bastante importante publicado no dia 25 de março.
Bom, para quem tem boa memória, já deve ter percebido que isso aqui que a gente acabou de ver se trata de uma replicação dos eventos apresentados lá em Ben WMV, bem lá no comecinho da história. A diferença é que aqui o jogador parece mais apreensivo e cuidadoso com suas ações. Talvez o próprio Jay do Zebo tenha gravado essa gameplay, quem sabe. A questão é que esse vídeo é importante para confirmar que o que aconteceu lá atrás, no caso o hiato, ou a junção das linhas do tempo, meio que serviram para que um ciclo novo fosse iniciado, e os jogadores teriam voltado a poder enviar vídeos fazendo ações do jogo de Majora's Mask para influenciar a história de alguma forma. Outra coisa interessante para se notar é que no espectrograma do vídeo existe um código binário que, quando traduzido, revela a frase "O que aconteceu em 2012?". Como as regras do jogo haviam voltado ao normal, usuários começaram a postar vídeos tocando as músicas de ocarina do jogo para ver se algum efeito poderia ser útil. E foi em meio a isso que Rosie Fox tocou a Sonata do Despertar, tendo em vista as diversas referências relacionadas a sonhos presentes no texto do Jadus. Foi apenas após isso que o site methodsofrevolution.com se tornou público, sendo descoberto que ele era inegavelmente relacionado ao ARG do Ben Drowned. Logo na sua página inicial, tudo que os usuários podiam ver era um texto e uma página branca, basicamente um blog quebrado na metade. O texto em si não possui nada de muito relevante. Nele, o seu escritor, identificado apenas como Find Your Method, reflete como a incapacidade de fazer algo realmente importante o provoca uma dor angustiante que martela sua mente constantemente. O outro texto presente ali também se trata apenas de uma mensagem de boas-vindas, onde o mesmo escritor informa que o site ainda estava em construção, também revelando nos seus trejeitos que se trata de um indivíduo metódico e bastante filosófico. A questão real é que apenas nessa página diversos links alternativos foram encontrados, sendo em sua maioria apenas redirecionadores para o próprio site. Porém, quanto mais os investigadores cavucavam o site como vermes em carne podre, mais coisas estranhas eram descobertas. Como, por exemplo, diversas referências ao próprio Ben presente nos códigos, imagens do seu rosto extremamente deformado e mensagens repetidas dizendo "jogue pelas minhas regras". Foi exatamente com essas descobertas que se foi confirmado de que aquele site possuía sim algum tipo de importância para a história, sendo que alguns consideravam ser algum tipo de retorno do culto das crianças da Lua, por mais que não houvessem mais vestígios disso. No dia 29 de março, o vídeo sonata.wmv se tornou disponível para o público, sendo uma continuação direta da gravação que foi apresentada em Getaway. Aqui a gente tem mais uma indicação que o vídeo publicado por Rosie Fox realmente surgiu efeito, por mais que não tenha ficado claro que efeitos foram esses exatamente. A gravação em si apresenta diversas imagens do Methods of Revolution, e inclusive uma fotografia de uma casa, muito possivelmente a casa da família Lauman. No fim, temos esse maluquinho usando uma máscara de gás que, sei lá. O engraçado é que em uma das imagens do site é possível ver uma das enquetes que aconteceu lá, já que, por mais que eu não tenha especificado, a função principal do site seria para organizar votações para que os efeitos das músicas fossem escolhidas pelo público de forma mais fácil, já que em 2020 já não existia mais a função de responder vídeos com outras publicações. Entre esse vídeo e o próximo, que foi publicado no dia 1º de abril, diversas referências a palavras como verdade, mentira e consciência foram encontrados pelos textos do site. A gente vai passar bem rapidinho pelo king.txt, justamente por se tratar de mais um vídeo com texto do Jadus, e esse em específico não tem nada de muito relevante.
A gente vê registro de jornal de 2 períodos diferentes. Em um deles, o Jadus parece animado com o que estava por vir, sentindo que naquele momento ele realmente possuía um sentido e que estava muito mais confiante. Isso, por outro lado, é uma contraparte ao estado do Jadus no presente, já que apesar de que algo espiritual tivesse acontecido com ele na época, aquilo se tratava apenas de um tipo diferente de negação, uma espécie de máscara para esconder o fato de que ele precisava primeiramente fazer as pazes consigo mesmo. O engraçado é que ele mesmo confirma que foi apenas após o fim da sociedade moderna que ele realmente encontrou sentido para sua própria existência, sendo esse sentido apenas sobreviver. E enfim, agora a coisa fica mais interessante. Lá no primeiro arco, lá atrás, enquanto o Jadus Zebo ainda estava gravando as gameplays e anotando tudo no blog, que mais tarde seria a creepypasta, em certo ponto ele escreveu um arquivo chamado The Truth, que posteriormente se tornaria pública. Eu não sei se tu lembra, mas eu até citei ele rapidinho no primeiro vídeo, mas eu não cheguei a ler exatamente. É nesse arquivo que a gente descobre que o Ben usou o rapaz como forma de se espalhar pela internet, justamente pela creepypasta que a gente conhece muito bem. A questão é que lá o Jade nos informa sobre alguns vídeos que ele fez no cartucho, porém essas gravações nunca chegaram a ser publicadas, sendo uma delas Children.wmv. A gravação prossegue e a gente pode observar os comportamentos estranhos que o cartucho apresentava para o Jade, como texturas bugando e coisas aparecendo onde não deviam, como por exemplo no momento em que o Link é repentinamente transportado para a cena onde ele deveria ser transformado em um Deku, porém aqui ele acaba se encontrando com a presença do próprio Ben, ou no momento em que ele é jogado na completa escuridão. Watch out! O motivo desse vídeo ser revelado agora é tão misterioso quanto o significado dele em si, até porque não existe muito motivo lógico para uma gravação de 2010 ser trazida de volta repentinamente sem contexto nenhum. No entanto, após a sua publicação, usuários encontraram no site uma postagem referente ao vídeo publicado, e junto dela havia o seguinte texto: 21:09. Depois de chorar e choramingar por algum tempo, ele finalmente voltou a si. Ele estava sendo patético e ganancioso, fraco e embaraçoso. Vulnerável e sozinho. Nada mais. Ele acha que é de tarde agora, mas seu cérebro não consegue mais dizer. É irrelevante. Somos um com um propósito singular, e vamos concluí-lo.
Essas mensagens não são para eles lerem agora. Nada disso fará sentido para esse fantoche desesperado ou para sua audiência nesse momento. Conclusão: é um esforço desperdiçado. Infelizmente, para alcançar a realização e ascender mais alto, precisaremos esperar algum tempo. Continuaremos a formar o nosso próprio consenso. Mas tem havido muita comoção aqui. Aquele idiota pode nos atrasar se formos descobertos. Então paciência é a resposta. O tempo é irrelevante aqui. Ele está tentando interagir com o nosso mundo novamente. Lua e o Sol. Nos mostra ele. Mostre que somos muitos e que estamos vigiando. É hora? Isso tem uma grande probabilidade de fraturar completamente sua mente já enfraquecida. Sim, este vai morrer em breve. Sim, esse mundo está começando a desmoronar também. Sim, mas a esse respeito é um debate. Nossa capacidade de interagir com o plano deles é limitada a apenas alguns métodos. Sim, mas não será assim para sempre. Sim, mas a probabilidade de nos tornarmos incompatíveis é muito grande se esperarmos demais. Sim, temos uma proposta para mudar isso. Levará anos, mas é aceitável. Sim, tudo bem. Sim, mas eles devem saber a verdade em algum momento. Sim, mas só quando for tarde demais. Esse texto foi encontrado em uma postagem que contava com o arquivo The Truth, sendo uma versão atualizada do mesmo arquivo escrito pelo Jay Duzable anos antes. O elemento realmente bizarro desse texto é o fato de que o responsável por ele muito provavelmente seria o próprio Ben, lá durante aquela época. Aqui ele não se coloca como uma entidade, mas como um tipo de amálgama de várias consciências diferentes com um único propósito. E isso é bem interessante, porque essa é a primeira vez em muito tempo que a gente não vê nada vindo diretamente dele, ou deles. E essa característica adicional na personalidade do Ben vai de acordo com o que é revelado pra gente no primeiro vídeo que a gente viu hoje. Parece que o "nós somos Ben" realmente tem um sentido lógico agora. Nesse mesmo mês foi postado um vídeo chamado 2018 TXT, também com foco no nosso amigo Jadus. Como vocês já devem ter percebido, todos os vídeos com TXT no título são sobre o diário escrito pelo Jadus. E como não tem nada muito novo sendo contado aqui, a gente vai se dar o luxo de mudar o nosso foco para uma situação curiosa que aconteceu no dia 11 de abril. Nesse dia, o vídeo chamado Kelbris.wmv foi colocado para estreia. Porém, em certo horário, a descrição rapidamente mudou para várias repetições da frase "eles não precisam ver isso" e "pare de enviar isso". Por fim, a última alteração contava com a frase "ele já está morto, isso não importa, eles não precisam ver isso". Até que às 5 da manhã, o vídeo foi retirado do ar e substituído por TheFather.wmv, creditado lá no Twitter do Jade como o último vídeo de Jay Duzable antes dele morrer. Bom, essa gravação é um complemento de outro vídeo que foi postado durante o arco do Cartucho Assombrado, sendo uma sequência direta do JDuzable.wmv, e por isso eu meio que pulei as cenas que já haviam sido apresentadas no vídeo anterior. De todo modo, aqui a gente vê uma entidade tentando impedir que o JDuzable continuasse a jogar, dando avisos que aquela curiosidade podia acordar um certo alguém. E, bom, vamos prosseguir.
Os avisos se tornam mais intensos à medida que o Jade continua retornando para o save sempre que o jogo reinicia. Com o último aviso, Jade, por conta própria, condena seu destino.
Bom, no meio disso tudo, finalmente a gente consegue ao menos uma explicação. Afinal, depois de tanto tempo, pela primeira vez a gente tem a confirmação de que sim, Jay do Zabel, o responsável por comprar a fita assombrada e espalhar o bem pelo mundo, estava morto esse tempo todo. Como a gente já suspeitava, as crianças da Lua possuíram algum tipo de envolvimento nisso, apesar de não ficar exatamente especificado. No entanto, a gente sabe que, de fato, o pai possui uma clara ligação com outro personagem citado durante o arco das Crianças da Lua, Kelbris, à medida que esse nome foi usado como primeiro título para o vídeo. Com isso em mente, e lembrando que as Crianças da Lua buscavam algo chamado de ascensão, é possível considerar que de fato Kelbris conseguiu passar pelo processo e acabou entrando nesse mundo astral que pode ser acessado a partir da fita comprada pelo Jade. Como eu disse antes, não fica claro como o Jade morreu e muito menos o que o Kelbris realmente fez com ele. Com os avanços das descobertas dentro do Methods, uma série de vídeos bastante estranhos foram lançados em sequência, todos chamados de Methods of Revolution, porém numerados como se fosse algum tipo de gravações diárias. A gente não vai perder muito tempo analisando detalhe por detalhe, mas vamos focar nas informações realmente importantes. Durante os dias 1 até 6, a gente acompanha um personagem chamado apenas de segundo jogador, enquanto o mesmo se mantém preso em um hotel, sendo vigiado por um personagem chamado de carcereiro e guiado por um camaradinha chamado de Abel. Guarda bem esse nome, porque ele é absurdamente importante lá pra frente. Sem mais delongas, em certo momento, o segundo jogador acaba sendo morto depois de sair do seu quarto e ser pego pelo carcereiro. Depois disso, a gente é apresentado a outra pessoa, o jogador número 3, conhecido posteriormente como Sujeito 423. Lembra do número? Então, ao contrário do seu antecessor, ele é bem sucedido em atender às ordens do Abel e acaba recebendo uma recompensa por isso. Um console de Nintendo 64 e um cartucho sem adesivo, apenas com um nome, Majora. O Abel afirma que ele precisava se manter ocupado com alguma coisa, afinal ele ficaria naquele quarto por muito tempo para sua própria segurança. Assim, ele inicia o seu jogo e enfim o seu nome é revelado. Sarah então se torna nosso principal ponto de vista a partir desse ponto, afinal ela vai nos acompanhar até o final dessa jornada. Tendo acesso ao cartucho assombrado, e sim, é exatamente o mesmo cartucho que o Jay do Zabel possuía, a moça tem o seu primeiro contato com o Ben, não a entidade, mas outra pessoa. Ele diz estar preso ali por muito tempo e que outra pessoa atormentava os curiosos que tentavam intervir de alguma forma, fazendo referência ao que Kelbris fez com o Jay do Zabel. Nessa mesma linha, é confirmado que o pai tem total controle sobre o mundo dentro do cartucho, e que além de existir outras pessoas presas ali dentro também, o pai costumava controlar as palavras ditas por eles, para que falassem exatamente o que ele queria. E sendo assim, é basicamente confirmado que todos os eventos envolvendo a fita foram arquitetados por essa figura enigmática prendendo pessoas junto a ele no local, mesmo que o objetivo disso ainda não seja exatamente especificado. Porém, ainda existe mais um detalhe revelado propositalmente com essa publicação. Durante o diálogo, a pessoa na forma de Ben diz: "Me perdoe, às vezes eu não sei o que eu estou dizendo". Essa frase é uma referência a esse áudio bem aqui. I don't know what I'm saying. Forget what I say. E, bom, caso tu se lembre bem, é um trecho do vídeo onde a gente é apresentado ao primeiro porta-voz das Moonchildren, Rosa, a primeira personagem que desapareceu durante a história. Isso basicamente é uma indicação de que esse Ben conversando com a Sarah, na realidade se tratasse da própria Rosa que teria sido presa dentro do jogo após tentar ajudar os investigadores. Essa interação entre a Sarah e a suposta Rosa parece ser apenas uma exposição, porém, no caso, me parece mais ter sido planejado pelo próprio Abel esse tempo todo, à medida que no vídeo postado no dia 22 de junho, chamado de Methods of Revolution The Truth.wmv, o próprio Abel entra em contato com a moça novamente. Isso é incrível, quer dizer, eu tinha esperanças em você. Suponho, e não eram necessariamente grandes, mas eu nunca esperei por isso.
Tenho que dar a você, Sarah. Eu tô bastante impressionado. Eu nunca vi ninguém fazer isso antes. Nunca. Tu sabe, viagem no tempo. Aqui o Abel cita Viagem no Tempo como um fato real dentro do universo do ARG, porém destaca que isso foi realizado dentro do cartucho, com uso de regras dentro do jogo. Então ele prossegue. Desculpa, vou ficar um pouco nerd aqui, como se isso fosse incrível. Tu sabe, eu não poderia fazer isso sozinho. Desculpa, eu sei que provavelmente eu tô falando a 1000 por hora e eu vou tentar dar a você um pouco de contexto aqui. Em termos leigos, essa foi uma das simulações originais que construímos, há muito, muito tempo atrás. Uma espécie de playground, se preferir, para a nossa primeira incursão rudimentar real em inteligência artificial. Tu sabe, com certeza isso foi há tanto tempo que parece absolutamente arcaico em comparação com o que a gente pode fazer agora. Mas é incrível voltar pro passado desse jeito. É quase como uma colônia de formigas que você montou e esqueceu por décadas. Mas tu acaba voltando e descobrindo que elas destruíram a sua própria casa, sem nenhuma força externa ou condição adicional. Com essa frase, o Abel confirma que está por trás de algum tipo de grupo especializado em tecnologia. Esse grupo teria encontrado uma forma de digitalizar pessoas em dados e teriam usado o cartucho justamente como um teste. O mesmo até chega a dizer que no momento atual, o grupo poderia encontrar métodos muito melhores de digitalização, porém se surpreende por descobrir que o que havia dentro da fita estava muito diferente do que foi programado há anos atrás. E é justamente com esse conceito de digitalização de consciência que o Abel revela algo muito importante. Sabe, é incrível como o personagem de Ben ficou autoconsciente. Ele evoluiu completamente da sua diretriz original. Tu sabe, todo esse sistema foi criado em homenagem a uma pessoa. O próprio nome Ben foi uma homenagem à primeira pessoa que conseguimos digitalizar e o usamos para desenvolver a nossa Behavioral Event Network, Ben, ou rede de eventos comportamentais. As consciências digitalizadas eram programadas para seguir uma ordem de consciência limitada, não sendo muito diferentes de qualquer outro NPC. Me pergunto o que teria acontecido, que tipo de gatilho fez desviar tanto dos seus parâmetros originais. Apesar de você ter ido lá dentro e voltado sem nenhuma mudança, nós dois sabemos que em algum momento o pai irá corromper tudo novamente. Irmão, tu não tem ideia do quanto eu fiquei empolgado com essa revelação, porque isso realmente confirma que nada do que aconteceu durante esses 2 arcos iniciais foi obra de algo realmente sobrenatural, mas sim um tipo de tecnologia secreta que funciona de forma misteriosa. E de fato, Ben e Ben eram 2 coisas muito diferentes. O Ben, com letras maiúsculas, se trata de um conjunto de consciências agindo de forma única, mas unidos em uma só entidade, enquanto o Ben se tratava de uma cópia digitalizada da consciência do primeiro indivíduo a ser digitalizado, ou quem sabe, a ascender. Isso basicamente confirma que a tão esperada ascensão das crianças da Lua, na realidade se tratava da digitalização da consciência delas para dentro desse mundo digital, acreditado por eles ser algo sagrado e santo. E com isso em mente, agora a gente sabe que o que aconteceu com a Rosa não foi uma ascensão normal, mas sim uma digitalização forçada. Esse conceito de pessoas envolvidas nas investigações sendo forçadamente digitalizadas para dentro do cartucho é uma possibilidade que não demora muito para se confirmar, pois logo Sarah se encontra com um personagem bastante improvável. Logo em sequência, o vídeo The Last Hero foi postado no canal do Jay do Zable, sendo uma gravação completa de uma gameplay da própria Sarah. O curioso é que a descrição do vídeo revela que a Sarah, ao entrar no jogo novamente, teria voltado para a época onde o pai ainda não havia corrompido o cartucho. E isso pode ser rapidamente notado pela completa falta de glitches absurdos ou qualquer outro tipo de comportamento hostil que já não tivesse sido programado. O texto também descreve que a Sarah agora possuía consigo uma máscara embutida, não só com o poder do Ben, mas também com todos os outros indivíduos que haviam sido digitalizados, inclusive o Jay do Zable. Essa máscara, apresentada na forma do rosto do Link adulto, pode ser notada no inventário da moça enquanto a mesma explora o ambiente e conversa com os NPCs. Como a gente sabe, os personagens não são apenas bonecos inanimados, mas possuem em si a digitalização da memória de certos indivíduos. Por isso, suas caixas de textos apresentam misturas entre falas que estavam presentes na versão original do jogo e pequenos devaneios confusos, entre eles o vendedor de poções. O encontro dela com esse personagem pode parecer só mais uma sequência de conversas aleatórias, porém existem alguns detalhes ditos por ele que nos remete a eventos anteriores, como o momento onde ele cita um outro jogador antes dela.
o tempo reiniciando várias vezes e sobre um garoto que teve um destino muito pior que a morte. Um garoto que queria apenas ser o herói do seu videogame favorito, mas que teve esse sonho usado por pessoas mal intencionadas para prendê-lo em um purgatório eterno na forma de uma estátua, incapaz de agir por conta própria, sendo constantemente usado como marionete. E isso é, ao menos até o antecessor de Sarah aparecer, Jay do Sable. Ele foi capaz de quebrar aquele mundo de uma forma tão irreversível que o Ben conseguiu se libertar daquele tormento eterno. Porém, com o fracasso dos jogadores em impedir o pior lá em 2011, o Ben estava de volta ao mundo digital, onde o pai corrompia tudo o máximo que podia. Ben queria ser livre de novo, não apenas ele, como todos os presos ali dentro, inclusive as crianças da Lua. A esse ponto, eu não sei se ficou realmente clara a conexão entre as crianças da Lua com toda essa história de digitalização. Então é importante lembrar que logo que o site desse culto foi encontrado, havia um texto explicando que o grupo havia sido criado por um indivíduo poderoso que foi capaz de ascender por conta própria, sendo esse indivíduo chamado de Kelbris, que agora é referido apenas como o pai. Essa ascensão que o grupo aguardava era justamente esse processo de serem digitalizados para dentro do jogo, que seria basicamente um protótipo de mundo digital criado pela empresa do Abel, que por sinal ainda não foi detalhado. O problema é que, apesar de acreditarem friamente que o local da ascensão era algo sagrado e que encontrariam a paz, essas pessoas não sabiam que estavam sendo apenas enganadas para que o Kelbris pudesse ter seguidores junto a ele dentro do mundo digitalizado, onde ele era literalmente Deus. Por isso, agora que todos estavam reunidos lá dentro, o Ben, sendo a união de todas essas pessoas, tentavam usar o pouco de liberdade que ainda tinham para ajudar Sarah a encerrar aquela simulação de alguma forma, para que, enfim, pudessem descansar daquele tormento. Lembra dos textos encontrados no If in Hubris que eu citei no vídeo anterior? Aquilo eram as próprias crianças da Lua implorando por ajuda. Lembra que quando os jogadores usavam alguma ação de Majora's Mask, isso possuía algum efeito no jogo em si? Isso acontecia porque os jogadores estavam influenciando essa simulação específica onde o Ben estava preso. Lembra dos jogadores usando a música do tempo para reiniciar os ciclos durante o arco das crianças da Lua? Não era o tempo em si que estava voltando, mas o tempo dentro da simulação. O tempo todo, todos os investigadores estavam envolvidos em um jogo de espelhos onde a nossa realidade era apenas um reflexo da simulação onde os personagens estavam presos. E agora restava para Sarah a missão de encerrar toda aquela loucura. E, bom, aqui é o Thales do futuro lendo esse roteiro e eu honestamente não entendi nada do que eu quis dizer aqui. Na realidade eu entendi, mas eu sei que muitos de vocês não vão entender nada do que eu quis dizer aqui. Porque, pelo visto, por algum motivo eu escrevi de uma forma que parece que o tempo todo os personagens que foram apresentados como a Rosa, o Ifrit, o Dusk, o Neko e o próprio... todo mundo que fazia parte da história estava o tempo todo dentro da fita, mas não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer, toda vez que os jogadores eles gravavam algum vídeo com as músicas do jogo para testar o efeito, era justamente porque, de fato, as regras do Majora's Mask funcionavam no ARG, porque o ARG estava seguindo as mesmas regras do Majora's Mask, justamente porque é o Majora's Mask, aquela fita, que era a simulação onde o Ben estava. Então era basicamente porque o Ben e o próprio pai eles entendiam o mundo dessa forma, usando as regras do Majora's Mask. Então era por isso que, quando os jogadores usavam ações do jogo, isso tinha efeito de verdade no ARG pra história avançar. Então é basicamente isso, tá ligado? É só isso que eu quis dizer nesse final. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas enfim, podem continuar. Bom, tirando esse finalzinho que realmente ficou um pouquinho confuso, eu acho que eu já expliquei basicamente tudo o que aconteceu até agora. Desse modo, só nos resta focar na jornada final da Sarah na sua missão. Durante o vídeo titulado DemonChildren.wmv, tudo que a gente vê é um grupo de personagens de mesmo nome de Majora's Mask, que no caso são as Mon Children, representando exatamente as crianças da Lua do culto maluco que a gente conhece, só que aqui eles estão ajudando a Sarah com itens que vão ser úteis posteriormente. Durante ThePrisoner.wmv, a gente vê a Sarah se encontrando novamente com algumas crianças da Lua, porém dessa vez apenas com 4. Elas começam a discutir sobre a presença da Sarah dentro daquele mundo, dizendo que pretendiam agir de acordo com o pai por enquanto, já que o mesmo havia prometido que iria os garantir total autonomia e liberdade. Dessa forma, a Sarah é transportada para o Rancho Romani, onde ela acaba sofrendo para conseguir derrotar o Gomes em um combate. Dessa forma, ela acaba tendo que correr pelo ambiente à procura de alguma coisa útil. E de fato, a moça tem uma grande surpresa ao acabar encontrando uma voz familiar. Rosa,
agora presa no avatar de Romani. A garota começa a se lembrar aos poucos de quem ela era antes de tudo aquilo acontecer, então decide ajudar Sarah a libertar os outros, a dando as flechas de luz usadas para derrotar o Gomes e o pingente da memória que seria usado para fazer as pessoas voltarem a ser como elas eram. Agora em The Happy Mask Salesman, antes de ser liberta, Rosa confirma que todos os membros das Crianças da Lua com quem Sarah interagiu foram digitalizados também, e que elas não eram pessoas ruins, apenas estavam perdidas e insatisfeitas com suas vidas. A garota foi realmente liberta do controle do pai, porém ainda possui a determinação para ajudar Sarah, como acontece em Dying World. Nesse vídeo, a Sarah entra em batalha contra o Goth, onde a gente vê a Rosa conseguir recuperar a vida dela antes de que o pior acontecesse. Esses combates em que a Sarah está se envolvendo são justamente contra as crianças da Lua que ainda defendem um pai, sem saberem que estão apenas sendo usadas como peões. E no meio dessa jornada ela acaba por encontrar outros indivíduos digitalizados, como Ryan, presente na forma da coruja, e Circle, presente na forma de Tato. O interessante é que esse Circle é um personagem bastante interessante fora do próprio ARG do Ben Drowned em si, até porque ele é referência ao Circle Hunter, que no caso foi um investigador muito importante, né, no meio da galera que estava fazendo parte de todo o processo de decifrar os códigos e documentos presentes lá no site das Moon Children e no site do Methods of Revolution também, e ele é o carinha que também administrou por muito tempo aquele mesmo fórum que os investigadores usavam lá durante o segundo arco, que foi derrubado pelo Kelbris também. Então ele é um cara bastante importante, é um cara bastante conhecido. Ele também está envolvido agora, ele esteve envolvido na recriação, né, dos sites que foram usados no ARG, e também fez parte da organização da Wiki, né, do Ben Drowned, que, né, essa série nunca teria acontecido se não fosse por ele. Então o Circle Hunter é um cara muito importante, e o próprio Alex Hall, que é o criador do ARG, reconhece isso, e é justamente por isso que ele colocou ele aqui na história. Então só queria acrescentar isso aqui mesmo. É no meio dessas lutas constantes que a gente chega em dois vídeos muito importantes: The Predecessor.wmv e The Showdown.wmv, justamente por nos apresentar um personagem novo e misterioso chamado de O Antecessor. Ele é apresentado como um Zora logo após a batalha com a terceira criança da Lua, e revela também estar ao lado do pai no processo de impedir que a Sarah conseguisse prosseguir. O Antecessor teria pego todas as máscaras do jogo antes da jornada da moça, então possuía todas as vantagens possíveis para concluir seu objetivo, e é ao finalmente tirar sua máscara e colocar a First Date Mask que nos é revelada uma triste verdade. Então sim, como já estava um pouco óbvio, o antecessor é o próprio Jay do Zable. E é óbvio que por ter a vantagem de ter mais experiência com o jogo e estar usando a máscara mais poderosa de todas, que o Jay do Zable acaba se aproveitando de uma pequena falha na guarda da Sarah para dar um certeiro golpe fatal.
Bom, eu vou falar mais sobre esse site em outro momento. Afinal, o Abel pôde perceber o potencial da Sarah por algum motivo. Ela não desistia tão facilmente, e apesar de tudo, a garota era uma anomalia. É em The Final Hours, penúltimo vídeo do ARG, onde a gente pode ver a Sarah revivendo nas últimas horas antes da lua cair termina. Esse vídeo basicamente se trata de um grande reencontro, onde todos os personagens do ARG se encontram conscientes do que estava acontecendo. Eles ficaram felizes por verem que a sua salvadora estava bem, mas não entravam em concordância se deveriam permitir que a Sarah fosse até o observatório para o momento mais crítico dos últimos 11 anos. Afinal, se ela falhasse e o mundo fosse reiniciado com ela ali dentro, algo terrível poderia acontecer. Então seria mais seguro simplesmente pensar em uma outra alternativa, já que todos ali possuíam consciências das suas identidades reais. Desse modo, a tela fica preta e todos fazem um último apelo para que Sarah pudesse escolher o que todos deveriam fazer. Bom, antes da gente chegar na conclusão, eu preciso primeiramente amarrar algumas pontas soltas que eu deixei para depois propositalmente, sendo uma delas a própria história do Jadus. Como eu disse antes, Jadus e Jaduzeba possuem sim uma conexão. Não que eles sejam a mesma pessoa, mas ambos estiveram em uma condição diferente. No diário do Jadus, a gente é apresentado a uma linha do tempo onde o mundo foi destruído por uma pandemia de um vírus que fazia a população inteira ficar extremamente feliz. É claro que certos indivíduos se viram imunes a isso e não conseguiam compartilhar da mesma felicidade. Nessas páginas, nós vemos referências a pessoas em uma realidade que parece de mentira, a pessoas que acreditam que aquela realidade não é real, e também vemos uma pequena referência ao próprio Ben no meio disso tudo. Porém, nada disso aconteceu. Quer dizer, óbvio que não, afinal isso é só uma ficção. Mas o que eu quero dizer é que toda essa linha do tempo foi apenas um conjunto de informações falsas e referências enganosas usadas para guiar os investigadores por meio de links e sites até chegarem em um nome: Project of Eternity, ou apenas Project Eternity. E agora vocês vão entender por que isso é tão importante. Esse projeto, assim como os vários textos e arquivos encontrados nos sites afirmavam, se tratava de um grupo misterioso de especialistas em tecnologia formado durante os anos 80. Como todo bom grupo secreto de cientistas, eles procuravam formas de conseguir fazer a humanidade dar mais um passo. Não de forma evolutiva em si, mas para um mundo mais imaterial, quase como se quisessem causar algum tipo de arrebatamento ou ascensão. Sim, é exatamente isso que tu tá pensando. Eles foram os responsáveis por criar o método de digitalização que foi usado no cartucho assombrado que atualmente está nas mãos do Abel, pelo simples fato dele ser o líder contemporâneo do grupo. Não se sabe exatamente qual é a linha moral dessa galera, se eles são bons ou ruins. O fato é que o Abel parece determinado em tentar acabar com todo o caos causado pelo seu próprio antecessor, o antigo líder do Projeto Eternidade, Kelbris, que posteriormente iria fundar o culto das Crianças da Lua, e o resto da história você já conhece. O tão esperado último vídeo do ARG conta com Sarah se encontrando com 3 personagens muito importantes. No momento em que a gravação começa, Sarah já teria cometido um grande erro. Ela realizou o glitch do 4º dia para estender o tempo dos habitantes daquele mundo. Infelizmente, ao fazer isso, a Sarah percebe que a cidade estava extremamente vazia. Nenhum dos habitantes estava no local e nenhuma agitação podia ser percebida. E é aqui que ela reencontra o vendedor de poções. Eu admito que escondi essa informação que já havia sido revelada durante The Last Hero. Porém, aquele vendedor também era uma criança da lua digitalizada, mais especificamente, um carinha chamado Hubris, e também como Ifrit, e também como Matt, irmão de Rosa, e aí primeira criança da lua a desaparecer por culpa dos jogadores. Aqui ele surge com um sorriso no rosto, parabenizando a garota por ter chegado na última linha. Ele continua, porém com um tom zombador, perguntando para ela o que ela achava que iria acontecer, e que sabia que ela estava curiosa para saber o que havia acontecido com todos os outros. E é aqui que Matt revela que o glitch feito por Sarah
havia simplesmente matado todas as consciências que estavam dentro do mundo, absolutamente todos. Sarah tenta reagir com raiva, mas o homem apenas agradece a ela por ter feito aquilo. Afinal, logo o pai acordaria e iria reiniciar aquele mundo de forma perfeita de novo. Chocada com o caos que havia provocado acidentalmente, Sarah rapidamente corre para a torre do relógio em direção ao esgoto, onde ela se encontra com Jay do Zabel simplesmente sentado ali. O antecessor a parabeniza por ter conseguido libertar Ben, agora na forma de uma estátua com roupas amareladas. O garoto estava apavorado, então foi se esconder nos esgotos junto da única pessoa que conhecia, o próprio Jade. O antecessor repreende Sarah, afirmando que ela não havia sido a primeira que acreditava estar em uma jornada clichê de heróis, mas a verdade é que não haviam heróis ou vilões naquelas histórias. Eram apenas crianças tentando transformar aquele mundo digital em algo caótico para agradar o pai, mesmo que ninguém realmente soubesse quem era ele ou o que ele queria de verdade. Aquele cartucho, no final das contas, era a nova casa para todos aqueles que haviam sido colocados ali. Então Jay do Zabel se acostumou a se preocupar com o bem-estar de todos, e por isso estava tentando impedir que Sarah cometesse o mesmo erro que ele, e realizasse o glitch. Por fim, Jade diz que a garota precisava assumir aquela responsabilidade, assim como ele mesmo assumiu de outro jogador antes dele, fazendo referência ao Alex, citado durante o início do arco das Crianças da Lua. Dessa forma, Jade entrega sua própria existência para Sarah, a fazendo ter as mesmas habilidades que ele. Jay do Zabel desaparece em um clarão branco e diz sua última frase: "No fim, nós somos apenas peões em um esquema muito maior que não conseguimos compreender. Mas algo sempre me incomodou. Por que ele me deu uma segunda chance?" A partir desse momento, Sarah reúne todas as suas forças com a de Jay do Zabel e parte para finalmente deter o real culpado por tudo aquilo, o próprio Matt. Ele aparece assim que Sarah chega no observatório e se encontra junto da última criança da Lua que Jade não conseguiu derrotar sozinho. Matt então começa seu monólogo confirmando que ele mesmo havia ido atrás dos outros membros do culto da Lua para os digitalizar forçadamente. Inclusive, o próprio Jay do Zabel, que passou todos esses 11 anos lutando contra ele repetidas vezes e falhando. Matt se orgulha de ter feito o Jay do Zabel chorar e implorar por sua mãe logo no início, e se vangloria ao afirmar que nem a arma mais forte do jogador havia conseguido ferir a última criança. Essas palavras queimam em Sarah em uma raiva extremamente intensa, e aquele sentimento seria bastante útil durante aquela última batalha. O combate contra a ira da Máscara de Majora é bastante complicada para Sarah, não pela força e velocidade dos golpes, mas sim pelo fato da criança não receber dano de nenhuma forma. Sarah se feria cada vez mais a cada segundo, e Circle começava a se preocupar com a possibilidade da garota acabar presa naquele ciclo, assim como Jay do Zabel ficou. Porém, Sarah teve uma ideia diferente. Ela pega sua ocarina e toca calmamente a canção de cura, terminando o combate imediatamente. A luta havia acabado, os planos de Matt foram interrompidos. Porém, sua única frase antes do fim é: "Você não deveria ter feito isso." E então é violentamente deletado.
E, bom, é assim que acaba os 11 anos de Ben Drowned. Mas relaxa, eu sei que muitos de vocês não entenderam nada com esse final, então vamos por partes. O último encontro de Sarah é com o próprio pai. Lembra quando eu disse que Matt era o real vilão dessa história e ele mesmo havia matado seus amigos? Bom, durante o diálogo entre os dois personagens, acaba ficando claro que o pai está muito longe de ser um indivíduo sem coração e cruel, querendo ter um grupo de pessoas para o adorar como Deus. Não. Na realidade, o genial da história é que todos, inclusive o Matt, realmente acreditavam que ele era exatamente isso. Mas não. O pai é e sempre foi apenas um programa criado para organizar aquele mundo digital. Sabe, os bugs e corrupções acontecendo eram apenas resultado do fato de um jogo de Nintendo 64 ter que suportar centenas de inteligências artificiais como cópias de consciências dentro dele. Então o pai não via outra opção a não ser resetar o mundo sempre que isso saía do controle. Sempre no terceiro dia. Foi o próprio Jay do Zabel que quebrou esse ciclo quando fez o bug do quarto dia lá na primeira gravação, fazendo assim com que os bugs começassem a sair do controle e fazendo com que as pessoas lá dentro começassem a sofrer por isso. Como a gente sabe, a esse ponto, as Crianças da Lua já existiam, comandadas pelo Matt, e adoravam Kelbris como uma entidade divina, quando na realidade eram apenas adolescentes empolgados interpretando a realidade de forma completamente errada. Matt sacrificou seus amigos e a si mesmo por uma fé em algo que estava longe de ser divino, e deu sua vida para agradar algo que nem sequer é realmente um deus, mas sim um programa. Então, quando ele se tornou perigoso demais para si e para os outros ao seu redor, seu deus o deletou sem piedade. E é exatamente essa a questão. O pai não era cruel ou mau, como é dito. Ele apenas assumiu essa postura vilanesca por ser constantemente atacado pelos moradores do cartucho que foram colocados ali contra sua vontade por culpa do Matt. Então, apesar de tudo, ele simplesmente estava fazendo o que foi programado para fazer, manter as coisas sob controle para que nenhuma das pessoas digitalizadas sofresse ao recuperar a consciência. E isso é visível quando, no fim de tudo, após tanto esforço de Sarah, Kelbris simplesmente decide que irá reiniciar de novo, apagando todos os traumas presentes nas mentes de todos que estavam vivendo dentro desse cartucho. E, bom, aqui é o Thales do Futuro de novo para fazer mais uma explicaçãozinha, porque, bom, aqui eu fiz uma boa explicação do que aconteceu, mas eu vou dar uma resumidazinha, porque tem um detalhe que eu não acrescentei aqui. Foi o Projeto Eternidade quem criou o processo de digitalização, que no caso as Monturders chamam de ascensão, né? Que é o ato de copiar uma pessoa para dentro de um mundo digital. A questão é que o Projeto Eternidade não escolheu o Majora's Mask por acidente, porque aparentemente eles sabiam muito bem que o Majora's Mask possuía essa mecânica de tu tem 3 dias para jogar o jogo, no terceiro dia se tu não conseguiu, ele reinicia. Então é como se eles tivessem usado essa mecânica que já existia do jogo para criar um sistema de reinicialização constante dentro da fita. E, bom, lembrando que os NPCs dessa fita em específica, elas são as pessoas digitalizadas. Então elas possuem uma consciência própria. O próprio Abel fala lá naquele trecho dele, e até fala mais num trecho que acabou não indo pro vídeo, porque eu acabei não colocando a marcação, e que também é algo que está presente nos sites, né, que foram encontrados, é que as pessoas que foram digitalizadas, elas se encontravam dentro do NPC, porém, elas tinham uma programação pré-estabelecida que faziam elas realmente acreditarem serem aqueles NPCs, porque essa era a única forma que o Projeto Eternidade conseguiu de fazer as pessoas suportarem essa nova realidade. Lembra que na história do Jadus, ele conta que as pessoas estavam vivendo normalmente, mas do nada todo mundo começou a ficar muito feliz. Isso começou a destruir a sociedade. Então, é porque a realidade do Jadus lá, que a gente soube, era uma simulação do Projeto Eternidade. Então, aquilo ali é como se fosse um teste que falhou, sacou? Então, como o Projeto Eternidade sabia que não podia deixar simplesmente pessoas digitalizadas ali ao léu, que eles criaram esse sistema de reinicialização, que no caso é organizado pelo Kelbris, né? Que é pelo pai. Então, é basicamente isso. O pai, o que ele estava fazendo? Como toda vez que as pessoas iam recuperando sua consciência, elas começavam a sofrer, tanto que a gente pode ver isso naquelas mensagens presentes lá no Within Hubris, né? Que tem a galera das Monturders que acendeu, falando que tá ficando maluco e não consegue morrer, e que quer morrer, e que perdeu os olhos e o caralho. Então, como as pessoas começavam a sofrer sempre que recuperavam as memórias do que aconteceu antes, então ele tinha que reiniciar para as pessoas voltarem ao normal e pararem de sofrer, tá ligado? Então,
como eu disse aqui, basicamente tudo isso é culpa do Matt, porque é o Matt que forçou as pessoas a serem digitalizadas. Tudo bem que o Projeto Eternidade também fez isso com o Ben lá atrás, porém foi o Matt que foi atrás de cada um dos membros do culto maluco lá e digitalizou todo mundo forçadamente para dentro do jogo, fazendo com que o pai fosse obrigado a se tornar muito mais restrito com as regras da programação dele. Então é basicamente isso, eu espero que todo mundo tenha entendido. Enfim, continuando. No final das contas, é possível até culpar a Eternity Project por ter criado a Ascensão, mas a realidade é que todos os conflitos e mortes foram causados por uma sequência de desentendimentos e desencontros. E após todos os esforços de Jay do Zabel, Sarah, Rosa e todos os jogadores que participaram, o cartucho assombrado pôde finalmente deixar de ser assombrado. Um agradecimento especial aos membros de Platina, Muni e Ethany, muito obrigado pelo apoio de vocês, e principalmente a todos os responsáveis por organizar a wiki do ARG do Ben Drowned. Então, muito obrigado a todo mundo, todos vocês. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, eu também nem sei o nome de vocês, porque eu não posso consultar agora, mas obrigado a todo mundo pelo trabalho que vocês tiveram em organizar tudo certinho. E esse vídeo, esse projeto em si inteiro, nunca teria chegado tão longe se não fosse o trabalho de vocês. O Pombo Atômico vai ser eternamente grato ao trabalho e ao esforço de todos vocês.